e percebeu que os índices estavam muito abaixo de um jogador de alto nível, meu caro Danilo. A gente não pode tratar isso como uma grande novidade. O Neymar já mostra dificuldades de acompanhar o ritmo físico há um bom tempo. Essa já era uma notícia trazida pelo Jorge Jesus, quando o Neymar ainda estava na Arábia Saudita. Ele voltou ao Brasil, fez alguns jogos em sequência, a gente ficou na expectativa se ele ia conseguir manter esse ritmo ou não, mas voltou a ter muitos problemas de lesão, lesões diferentes, musculares, articulares, todos os tipos de lesão que um atleta pode ter. Ele só não teve uma grave de romper outro ligamento e tal, mas teve lesões diferentes e não consegue manter o ritmo. A grande novidade para a gente, né, quando o Ancelotti foi apresentado, a nossa dúvida era como ele vai tratar o Neymar. Porque o Neymar é o cara, é o dono do vestiário, o Neymar é o cara que é idolatrado por todos os jogadores, desde o mais velho, Danilo, o Alexandro, Casemiro, passando pelo mais novo como o Estevão, que antes mesmo de estrear pela seleção falou que o sonho dele era jogar com o Neymar. Então a gente tinha essa dúvida. Mas o tempo está mostrando que realmente o Ancelotti não liga para o Neymar. E isso mostra como a decisão da chegada do Ancelotti é acertada, porque ele tem tamanho suficiente para poder barrar o Neymar e falar: olha, eu não quero saber, o Neymar não tem ritmo para jogar. Fosse o Dorival, Fernando Diniz, todo mundo, todos os antecessores, a gente teve provas. Os caras falavam textualmente: eu vou montar um time para o Neymar tem lugar garantido, quando ele estiver bem ele volta. O Ancelotti nunca falou isso. Então, eu acho que não dá para tratar como novidade pelo que a gente vê no campo. É normal que o Neymar não seja convocado. Ah, ele tem potencial? Tem potencial, mas qual Neymar tem potencial? O Neymar de 2015? O Neymar de 2016? Talvez. O Neymar de 25, o Neymar de 24, o Neymar de 23 não tem potencial para a seleção. Tem nome, tem história, ótimos números, mas potencial, aliás, realidade ele não tem. Vai ficando cada vez mais normal essa possibilidade ou esse indicativo de que o Neymar não vai para a Copa, ou Arnaldo? Eu acho que o Danilo explicou bem algumas situações específicas em relação ao Neymar atual. A gente tem que lembrar que nessa gestão Ancelotti, existia um outro momento em que o Neymar estava jogando mais tempo, partidas inteiras, e mesmo assim ele não o chamou, né? Às vésperas daquela data FIFA que tive jogo contra o Chile no Maracanã. Imagine, Chile no Maracanã, né? Mamão com açúcar para o Neymar jogar, não foi convocado. Então, aquele momento, aquela convocação me deu a convicção de que o Ancelotti, de fato, não vai se render, como disse o Danilo, a dependência, a Neymar dependência, como todos os técnicos brasileiros. Ali, num jogo no Rio, com a classificação garantida, com o Neymar jogando em série, não jogando 15 minutos como ele jogou no final de semana, dando paradinha na falta, jogando partidas seguidas pelo Santos, ele não foi chamado. E aí, né, Tironi, tem uma série de questões para debater sobre esse assunto, né? O Ancelotti era técnico do Real Madrid, que é um dos melhores times do mundo, mais poderosos, e foi fazendo aos poucos uma renovação no time dele física, né? O futebol hoje tem muito dessas situações. Hoje você vê o Real Madrid já teve o Cristiano Ronaldo, o Benzema, e depois foi trocando o jogador, Modric, Kroos, Casemiro, e foi trocando com jogadores mais jovens, mais saudáveis, mais fortes. E assim o futebol hoje é quase imperativo essa situação. E o Neymar, mesmo antes da grave lesão, ele já tinha muita dificuldade de atuar em alta intensidade, né? Quando sai da Liga Francesa, do PSG, então praticamente ele perde essa capacidade. E aí eu acho que a grande diferença do Ancelotti para os técnicos antecessores dos brasileiros é justamente, como o Danilo falou, essa relação com o Neymar. Embora ele não deixe de responder sobre o Neymar em suas coletivas todas, com elegância, diplomacia, mas sem subserviência. Essa lista que ele divulgou ontem, ela teria assinatura de qualquer técnico brasileiro. É uma lista meio Diniz, meio Dorival, meio não sei o que lá, com algumas diferenças, na minha visão. A primeira, tem mais jogadores que atuam no Brasil que a gente imaginaria. E não só Flamengo e Palmeiras estão desfalcados, mas é Bahia, é Corinthians, é um monte de time.
Segundo, tem umas questões de perdão que o Ancelotti carrega muito na carreira dele. Não é perdão, é não queimar o jogador. Como as voltas do Hugo Souza e do Fabrício Bruno na lista, né? Depois da partida desastrosa contra o Japão. O Ancelotti não é de queimar jogador, nunca foi. Terceiro, a ausência do Neymar, né? Então, são marcas nessa... E o Ancelotti não é só pela questão da idade, veja bem, porque ele também traz mais veteranos do que a gente imaginava na convocação dele, né? Não só o Casemiro, o Marquinhos, mas o Danilo, o Alexandro, o Fabinho de volta, até o Richarlison, que não tem 30, mas é um jogador já... Então, é quase como se tivesse lugar para todo mundo, mas não tem lugar para o Neymar. Eu acho que isso tem ficado claro ao longo das convocações. Até porque, né, Tironi, se ele jogasse, vamos supor, vamos imaginar aqui um cenário hipotético, não existe esse cenário, mas vamos imaginar que o Neymar jogue 10 jogos pra caramba, gol, assistência, machuca. Uma semana, 2 semanas parado. Aí volta, gol, assistência, machuca mais um mês. Gol, assistência. Não é isso que está acontecendo, né? Ele joga 2 jogos, faz uns dribles, uma paradinha de falta. A gente sabe que tecnicamente ele é o melhor que o Brasil tem, mas não tá jogando, cara. Não adianta, é ritmo, é intensidade, não tem. Ele não vai entregar. E ainda o Ancelotti falou: eu posso até levar um cara que não tiver em ritmo para jogar a primeira ou a segunda partida, que isso já aconteceu com o Neymar. O Neymar já foi para a Copa do Mundo assim. O Tite já fez concessões numa escalação para que o Neymar pudesse jogar em 2018, por exemplo, quando a gente tem aquela discussão sobre o Jesus voltar para marcar e tal. Por quê? Porque o Neymar não tinha capacidade. Já fez concessão para ele porque ele estava fazendo a diferença naquele momento. Agora ele não faz diferença. Nada. Olha, vamos colocar na tela aí, então, portanto, a convocação da seleção brasileira. Todos os nomes. Os convocados foram Bento, do Al Nassr, Ederson, do Fenerbahçe, Hugo Souza, do Corinthians, Alexandro, do Flamengo, Caio Henrique, do Mônaco, Danilo, do Flamengo, Éder Militão, do Real Madrid, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Luciano Juba, do Bahia, Marquinhos, do PSG, Paulo Henrique, do Vasco, Wesley, da Roma. Meio-campistas, Andrei Santos, do Chelsea, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Fabinho, do Al Ittihad e Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes, Estevão, do Chelsea, João Pedro, do Chelsea, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Vinícius Júnior, do Real Madrid e Vitor Roque, do Palmeiras. O atacante Vitor Roque, o volante Fabinho e o lateral esquerdo Luciano Juba são os jogadores que o treinador quer observar. E tem reportagem aqui, Danilo, dos nossos companheiros Igor Siqueira e também do Thiago Arantes, mostrando que já tem 17 ou 18 jogadores definidos para a lista final dos 26 e alguns que ele está aí testando. Mas interessante o que o Arnaldo falou também sobre jogadores que atuam no Brasil, que foram convocados. Fora ressuscitar o Fabinho, por exemplo, né? Que é uma coisa surpreendente. Quando a gente olha essa lista, me chama a atenção, primeiro, o número de defensores, muitos, com uma característica peculiar. A gente tem 4 nomes ali que podem jogar pela lateral direita. Então tem Danilo, tem o Militão, que pode jogar os dois hoje em dia, entre aspas, improvisado. O Danilo jogou a carreira toda, o Militão já fez essa função. Aí tem o próprio Wesley e o Paulo Henrique. E pela esquerda tem o Alexandro, e tem o Caio Henrique e tem o Juba. Então, a gente vê que claramente ele não tem ali um nome, sendo que o Douglas, nas últimas vezes que foi chamado, pelo que eu entendi da coletiva do Ancelotti, foi aprovado. Então ele está fazendo um teste claro ali para o setor, falou que o Danilo pode jogar nas 4 posições da defesa, que ele confia na liderança e tal, e aí bate até com o que o Arnaldo estava falando sobre, não é nem questão da idade, porque o Danilo é mais velho e mesmo assim está sendo chamado, então é muito mais a questão da intensidade que o Danilo pode entregar. E aí a gente já vê realmente uma base de jogadores que continuam sendo chamados o tempo inteiro. No gol a gente vai ter a volta do Alisson em algum momento. Aliás, a gente pode, enquanto isso, pode pôr a tela dos que... análise de quem está garantido, quem está brigando. A gente pode pôr essa outra tela, mas pode continuar. Não, Então a gente tem o Alisson que vai voltar em algum momento. Acho que o Douglas deixou uma boa impressão. Aí tem Marquinhos, que não vai sair de jeito nenhum. O Casemiro é um pilar dele.
Então dá pra gente falar, acho que 17 e 18, até fiquei curioso para saber quais são os 17 e 18 que a reportagem já considera convocados, mas não sei, eu diria assim, 14 ali eu vejo, dá pra gente conversar aqui e ver. E o Richarlison, eu concordo 300% com você, eu acho que dessa vez ele ia ficar fora, ia chamar o Pedro. Mas como o Pedro acabou machucando, ele voltou a chamar o Richarlison. E essa lista, do jeito que foi feita, né, com esse tanto de defensores, com menos meio-campistas, indica que ele vai repetir de novo aquele padrão que ele fez contra a Coreia, né? Com 4 atacantes, 2 volantes e tal. E provavelmente o Matheus Cunha fazendo o papel de 10, chegando como 9. Ele vai provavelmente repetir esse esquema, é o que indica a lista que foi convocada por ele ontem. A reportagem do Igor Siqueira e do Thiago Arantes indica o seguinte, Arnaldo. Goleiros, Alisson, garantido. Ederson, Bento e Hugo Souza brigam pelas vagas. Laterais esquerdos, Alexandre e Douglas Santos, favoritos. Caio Henrique, Luciano Juba e Carlos Augusto correm por fora. Lateral direito, Wanderson e Wesley largam na frente, Paulo Henrique e Vitinho correm por fora. Zagueiros, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos garantidos. Alexandro Ribeiro e Danilo com boas chances. Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Lucas Beraldo e Bremer correm por fora. Meio-campistas, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá garantidos. Andrei Santos com boas chances. Fabinho vai ser testado. André, João Gomes e Joelinton não se firmaram e o Gerson perdeu espaço. Andreas Pereira corre por fora. Atacantes, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Matheus Cunha e Estevão garantidos. Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e João Pedro com boas chances. Richarlison, Igor Jesus e Pedro brigam por uma vaga. Vitor Roque tem a primeira chance. Antônio não foi lembrado. Caio Jorge e Samuel Lino foram chamados e não voltaram. Legal que o Endrick não está nem no pedaço, né? Nem uma chance dele ir para a Copa, é isso?